Eu vi que tinha uma agenda de João Campos na Bomba do Emetério e a gente foi lá, eu e Arnaldo Sete, que é o fotógrafo. Quando a gente chegou lá, era um evento muito pequeno. Ele visitando, entrando no comércio, né? Falando com as pessoas no comércio e tal, e já estava meio que indo embora. Aí a gente acompanhou ele um tempo, uns 10, 15 minutos e pronto. Aí a gente foi pedir o carro de aplicativo. Aí a gente estava esperando esse carro de aplicativo, chegou uma mulher jovem com uma criança no braço, de 3 anos, e perguntando, cadê João Campos? Ele já foi embora? Aí a gente, ele já foi embora. Não, porque eu queria muito tirar uma foto com ele. Aí ela falou que morava ali numa casa ali da frente, que tinha um esgoto passando. Ela falou que o filho dela recebeu recentemente o diagnóstico de autismo e nunca foi para creche, tem 3 anos, ela nunca conseguiu creche para ele. E mesmo assim ela estava enlouquecida querendo falar com o João Campos. Ela disse, não, eu quero tirar uma foto com ele e colocar num banner na frente da minha casa. Não era uma relação de político e eleitor. Era como se fosse um artista que estivesse ali na comunidade e ela quisesse uma foto com esse artista. Eu acredito que o jornalismo de verdade, ele só existe com independência. O jornalismo comercial, cada vez mais, ele se distancia do que é o jornalismo. Eu sou uma das cofundadoras da Marco Zero, a gente está aqui no ar há 9 anos. A fundação da Marco Zero é fruto de uma ideia de Sérgio Miguel Buarque. Ele, por volta de 2013, 2014, começou a estudar essa história do que era jornalismo independente e do que havia pelo mundo. Nessa tentativa de achar soluções para aquela crise que o jornalismo impresso, especialmente ali no meu caso, o Diário de Pernambuco estava passando, eu comecei a conhecer outras coisas que estavam acontecendo no mundo do jornalismo. E vi que existia, à medida que eu via, que eu sentia, que aquela transformação que eu esperava que a gente fosse conseguir fazer no Diário de Pernambuco, cada vez aquilo era mais difícil de acontecer. O Diário não ia mudar, essa crise não ia passar. Eu comecei a ver que existiam outros caminhos e outras formas de fazer jornalismo. E a gente começou a pensar num projeto que tivesse um modelo de negócio diferente. A gente viu que a gente sentia que aquele modelo de negócio baseado na publicidade, nas assinaturas do jornal, naquela coisa, não tinha futuro, não estava fadado ao fracasso. E também que trouxesse uma proposta editorial diferente, que a gente voltasse a fazer um jornalismo investigativo, um jornalismo com mais profundidade e principalmente um jornalismo de interesse público. Toda a base de construção da Marco Zero é em cima da defesa dos direitos humanos, da democracia. A gente tem financiamento hoje de fundações internacionais. Nos últimos 7 anos, a gente tem uma fundação que se chama Oak Foundation, que financia toda a infraestrutura, toda a base da Marco Zero. O que é isso? Ela financia os salários, ela financia o aluguel da redação, ela financia contabilidade e site, essas coisas, um percentual disso. Apesar dos 9 anos e dos apertos, a gente continua sendo um veículo que não tem nenhum tipo de propaganda, que não recebe nenhum tipo de verba de governo municipal, estadual, federal, que seja, a gente não tem, a gente é financiado por fundações e uma pequena parte do dinheiro vem dos nossos apoiadores, que são pessoas comuns que acreditam nesse trabalho e fazem suas doações mensais, anuais, como for melhor. Pode-se dar o luxo de não cobrir tudo, de não levar qualquer assunto, de pensar cada assunto, pensar cada pauta antes de publicar, a gastar semanas e semanas fazendo matéria, fazendo reportagem como essa das creches,
Por isso nós decidimos também não cobrir tudo, vamos cobrir alguns assuntos. Aqueles assuntos que não são dados, no caso aqui de Pernambuco, pelo Jornal do Comércio, pela Folha de Pernambuco, pelo Diário de Pernambuco. Ou se eles vão dar esses assuntos, vamos achar um outro viés, vamos achar um outro ponto de vista. E esse ponto de vista, ele tende a ser o do mais vulnerável, o da população mais vulnerável, que não é o ponto de vista do Diário de Pernambuco, do Jornal do Comércio, da Folha de Pernambuco, da Rádio Clube, da Rádio Jornal, da TV Jornal, não é. Eu não posso receber uma sugestão de pauta do governo, seja lá qual for, e botar alguém para reescrever ela sem nenhum tipo de questionamento. Não é isso, não é para isso que o jornalismo existe. A Marco Zero, através de uma reportagem, demonstra favorecimento político na distribuição de recursos para as creches do Recife e até hoje apenas a Marco Zero Conteúdo continua suitando, continua fazendo reportagem, continua bisbilhotando esse aspecto. Já fazia alguns meses que tinham cantado a bola para a gente, problemas que havia em torno das creches. Chegou via Jorge Cavalcante. Via Jorge Cavalcante, ó, me cantaram essa bola, a gente se debruçou sobre o Diário Oficial, foi ver os editais, ler os editais e tal. A gente já queria ter dado isso antes do início da campanha eleitoral. Mas como é um trabalho de cruzamento, de filtro, de você tem que se dedicar a Diário Oficial, redes sociais das pessoas, redes sociais das organizações, mais ou menos no final de agosto, quando chegou o final de agosto, a gente nos sentamos, eu e Jorge, ó, temos um problema sério. Temos um problema sério. Há uma matéria. Há matéria, só que é uma pauta positiva, as crianças precisam, as mães precisam das creches. E vamos começar a publicar na época eleitoral. Nós sabíamos que ia ser usada por Gilson Machado, sabíamos que ia ser usada por Dani Portela, sabíamos que ia ser usada por Daniel Coelho. O que mais nos incomodava é que nós íamos estar dando munição para a extrema-direita. Mas ele disse, ó, mas isso é um problema, isso é um problema. Talvez o governo, a prefeitura, eles, no afã de fazer as coisas, eles nem têm ideia do risco que é você colocar crianças recém-nascidas, crianças com meses de nascimento, com 1 ano, 2 anos, 3 anos, na mão de gente que não tem qualificação para isso, só porque é o aliado do prefeito. Por que isso não ganha mídia? Por que isso não está na televisão? E aí, lamentavelmente, porque a não ser no guia eleitoral da extrema-direita, que nem o crédito de quem fez a reportagem dá. Quando a gente decidiu publicar a primeira matéria, eu tinha acabado de sair de um seminário sobre a primeira infância, onde o tema das creches foi muito tratado. Quando eu estava nesse seminário, eu disse, a gente tem que publicar esse negócio. Não importa se vai ser usado pela extrema-direita. Eles é que tivessem que ter mais cuidado ao formatar a solução que eles deram. A gente estava esperando esse carro de aplicativo, chegou uma mulher jovem, com uma criança no braço, 3 anos, e perguntando, cadê João Campos? Ele já foi embora? Aí a gente, ele já foi embora. Não, porque eu queria muito tirar uma foto com ele. Então, eu fiquei, nossa, essa mulher é uma pessoa que não tem várias razões para não votar em João Campos. Ou até poderia votar nele, mas votar com certo assim, né? Vou votar nele, é o que tem, né? Tal. Mas não, ela tinha uma verdadeira paixão, uma coisa. Aí eu fui falar com o Fontanella, ele já tinha esse conhecimento da equipe e tal, então foi muito interessante o que ele falou. E depois eu entrei não lembro se foi no Cielo ou se foi no portal da CAPES, para procurar alguém que já tivesse estudado isso de celebrização de políticos, né? E aí eu encontrei um pesquisador muito interessante de Santa Catarina, João Canrat, e ele tinha feito uma tese de doutorado justamente sobre esses elementos na política nas eleições de 2018, né? Que foi as eleições de Bolsonaro. As pessoas não votam nos políticos pelas pautas, né? Pelos projetos que eles querem fazer. Elas votam por uma vibe, por
alguma coisa assim que você tem em comum com aquele político. Porque elas já estão assim, meio desacreditadas, acho que você diz, eu vou construir 10 escolas. A pessoa vai dizer, vai construir 10 escolas? Não sei se vai. Mas ela diz, eu gosto de brega funk. Eu gosto também. Então já cria essa conexão. Então as pessoas estão se pautando mais por isso. As redes sociais dele eram irrelevantes. Ele foi candidato e foi eleito deputado federal sem rede social, apenas com o voto da estrutura que a família dele, que é uma família oligarca daqui de Pernambuco, construiu ao longo de muito tempo. Que ele é muito querido, né? Por exemplo, quando ele posta qualquer coisa, já almoçou, meu prefeito? Né? Não sei o quê. Sempre tem esses memes criados para ele, né? Então o que é que nós percebemos? Primeiro, um alavancamento muito grande das redes pessoais do prefeito em detrimento das redes da própria prefeitura. Ele acho que conseguiu chegar em 1 milhão, acho que no carnaval, né, quando ele nevou, e ele já está com 2 milhões, então foi um crescimento bem expressivo. Como é eficaz essa publicidade que ele tem nas redes sociais? Porque todo político quer isso, né? A verba de comunicação da Prefeitura do Recife é praticamente toda propaganda e sempre, a maior parte desse recurso, sempre, todos os anos que a gente pesquisa, vai para a chamada comunicação institucional, que diferente da comunicação educativa, é aquela que diz a prefeitura é boa. Quando a gente sai para Recife, quando a gente anda a Recife, vai no centro ou vai em qualquer bairro, a gente vai ver muitos problemas. Tá? Recife tem um PIB menor do que Salvador, do que Ceará, do que Fortaleza, né? Recife está hoje em terceiro lugar nas capitais do Nordeste. Então, talvez, assim, quando você vê Recife, você vê que não tem tanta explicação para esses percentuais de intenção de voto que João Campos está mostrando, né? Chegou a ter quase 80%, agora está em 70%, né? Mas, caramba, que trabalho maravilhoso é esse que tem esse ardor todo. Ele pode estar fazendo um bom trabalho, mas eu acho que a comunicação é muito forte. Esse cara é um craque. Esse cara é um craque, João Campos é um craque da comunicação. Eu digo isso sempre, eu digo sem medo de errar, é um craque. E quem está com ele é bom também. Tá com ele é muito bom. E provavelmente não teria, mesmo os bons profissionais, os profissionais capacitados que estão com ele, a pessoa social dele, talvez não tivesse o mesmo resultado se não fosse ele como candidato, assim, como ele tivesse disposto a subir numa capota de carro, como eu vi no sábado em Casa Amarela, ele fazer. É 40, pegou pressão e é 40, João Campos do povão. Talvez o pai dele não fizesse isso, não fizesse isso, ele não faria dessa forma. Mas ele faz, ele consegue se comunicar. E eu acho que assim, ele é um menino rico, bem criado, branco, galego, do olho azul, criado na elite pernambucana, primeiro na elite política de Pernambuco, e ele consegue se comunicar com a periferia muito, muito bem. É evidente que tem assessoria para isso, mas ele topa essa parada, né? João Campos sabe ouvir e sabe incorporar também as ideias que ele tem, até onde ele vai, até onde ele não vai. E traz esse elemento mais leve, né, de humor para participar. Por exemplo, quando ele se apropria do brega funk, né? Ele não vai sozinho. Ele tem vários influencers, que Anderson Neif, né? Várias personalidades do brega funk que ele usa para que aquilo ali fique mais, pareça mais verdadeiro, seja mais orgânico, né? De um homem rico, branco, da elite tá, né, dançando brega funk e tal. Talvez a idade, talvez os tempos, talvez a própria geração, né? O próprio entendimento de ter crescido já com redes sociais e ter acesso a isso com mais frequência e com menos, assim, por mais tempo de vida, né? Tenha feito isso, mas eu acho ele um excelente comunicador. Eu acho que esse menino vai ser um fenômeno político. Ao fim e ao cabo, o que é que eu lamento? Que um jovem que vem de uma família que, embora seja uma oligarquia, não tem como você dizer que não é uma oligarquia, mas é uma oligarquia que sempre teve atrelada ao campo mais progressista,
sabe, que tem um potencial de talvez até trazer possibilidades de mudança que outros políticos mais velhos, do mesmo campo, não tiveram antes. Porque ele tem condições materiais para isso, ele tem condições estruturais para isso, ele tem condições históricas e conjunturais para isso. Mas ele decide fazer a política tradicional. Ele decide fazer a política que o hegemoniza enquanto grupo político. Ele decide fazer a política em que ele, sua turma, sua família, seu partido controlam todos os movimentos. E isso é triste. Eu acho que é um tema que precisa ser sempre lembrado, trazido à tona, porque a gente fica muito absorto, né? Na propaganda, nas redes sociais, que é uma coisa assim, até levada como entretenimento, né? E ali é que está tendo essa divisão entre entretenimento, jornalismo, política. Nas redes sociais não tem isso, né? Então fica tudo ali naquele mesmo pacote, a gente consumindo aquilo sem pensar muito. Então acho que é importante sempre trazer para o chão, dizer, é uma reflexão que a gente sempre tem que, de vez em quando, fazer.